para a minha página, tá bom? Tudo bem. Estamos chegando, gente. Um minutinho só para a gente publicar aqui as configurações, para a gente poder fazer nosso compartilhamento, tá certo? Vamos lá, só para fazer aqui o compartilhamento. Aleluia. Pronto. Pastor Kleber Maia, paz do Senhor. A paz do Senhor, Estamos querido, como é que aqui, está? graças a Deus, né? Queremos, desde já, agradecer a sua participação, né? Queremos dar boas-vindas aos amigos que, porventura, estiverem conosco hoje à noite. Normalmente, nós temos uma boa participação, porém, hoje é um dia atípico, né? Um horário atípico, porque nem todo mundo está em casa a essa hora. Mas nós vamos procurar, né, ajudar os nossos membros e participantes. Já está aqui o Wellington, o evangelista Wellington conosco. E nós estamos abordando hoje o tema da lição número 5. Né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução saudando os amigos e etc., fazendo essa introdução. A gente ainda não vai entrar no assunto. O assunto vai ser logo em seguida, depois da sua apresentação e saudação para os nossos participantes. Muito bem. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Muito obrigado ao pastor Daladier pelo convite. Muito me honra poder estar aqui e ter uma palavra, uma contribuição para os irmãos que são aí estudiosos da palavra e das lições bíblicas. E para mim é uma satisfação porque é algo que realmente me alegra, me motiva procurar aprender mais da palavra de Deus e compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, é com alegria que eu venho aqui para nós trocarmos algumas ideias sobre esses dons que são tão importantes, dons que têm uma característica marcante, ou que caracterizam marcantemente o pentecostalismo clássico, né? E que, portanto, são dons importantíssimos para a igreja e que hoje estaremos estudando esses dons em alguns dos seus aspectos. Muito bem. Pastor Kleber, o que é profetizar? Primeiro, dom de elocução, dom de profecia. Temos 3 dons de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. O que é profetizar? É predizer o futuro? Essa é uma questão que muitas pessoas confundem um pouco, porque a profecia, ela tem diversas manifestações, até em eras diferentes, né? Profeta, o teor da palavra, significa aquele que fala em nome de outro. Então, o profeta é alguém que traz uma mensagem que não é sua. No nosso caso aqui, o profeta é um mensageiro de Deus, alguém que traz a palavra de Deus. O profeta do Antigo Testamento, ele muitas vezes usava a expressão assim diz o Senhor para caracterizar a origem da mensagem que ele recebia. O dom de profecia também tem essa fonte vinda de Deus, porém, ele se caracteriza como uma fala que é espontânea, trazida ao profeta pelo Espírito Santo e que tem o propósito bem definido na Bíblia, né? De exortar, de consolar, de edificar. E, portanto, se a mensagem é para edificação, ela não é apenas uma revelação do futuro.
a revelação do futuro pode até acontecer no sentido de Deus revelar algo para consolar alguém. Olha, não se preocupe porque vai acontecer isso e isso, mas eu estou contigo, alguma coisa assim. Mas o profeta não é um adivinho, e a essência da profecia, até mesmo a profecia bíblica, como no caso do Apocalipse, a essência não é a simples revelação de fatos que irão acontecer, mas sim a consolação advinda da revelação de Deus, e, portanto, isso precisa ser diferenciado para que não haja erro. Muito bem. O termo profeta, né, tem sido mistificado, né? É um dos dons mais mistificados no meio das igrejas pentecostais, porque dá aquele ar de poder, né? Eu estou falando em nome de Deus, etc. e tal. Pastor Kleber, nesse aspecto, o profeta ele tem que ter cuidado para não se exaltar. É ou não é? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Profetas que se exaltam, né, até exacerbam daquilo que Deus tem dado, né? Diga A, diga B, aí ele diz A, B, C, D, E, F, eu sou Deus, eu acabo, eu desmancho, eu mato, eu rasgo, eu quebro. E o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Até como um alerta para profeta. Nós temos pessoas que todos os dias estão sendo usadas em profecia, tem pessoas que são novos convertidos, que estão chegando agora na igreja, né, há pouco tempo, têm tido acesso a esse conhecimento. Deus tem dado, porque ele não tem, no céu não tem um currículo dizendo, deixa eu ver, isso aí tem 3 meses de experiência, 6 meses de experiência, não existe isso. Nós temos gente bem jovem na igreja primitiva que foi batizada e de imediato começou a profetizar. Né? É o caso da casa de Cornélio e outros casos. Então, o que você ia dizer a respeito dessa exaltação, esse perigo que há de o profeta se exaltar ao ser usado por Deus? Muito bem, pastor Daladier, todo dom, ele tem os seus perigos, né? Algo que alguém precisa ter o cuidado. E o dom de profecia, ele tem também os cuidados necessários para alguém que é usado nesse dom. Eu diria que o orgulho espiritual, que é uma das piores formas de orgulho, é algo que pode ser uma ameaça para o profeta, portanto, ele precisa ter o cuidado, ele sempre entender que Deus é a fonte da sua mensagem e não ele, e que Deus pode usar qualquer um. Se nós olharmos para o profeta no Antigo Testamento, o profeta Balaão, né, e a sua jumenta. Parece que em determinado momento a jumenta foi mais fiel do que o profeta, o que para mim é uma fiel indicação. Chamado de que Balaão. O que para mim é uma indicação de que Deus ele não tem aí, não confere uma superioridade àquele que recebe a mensagem, né? Isso é importante de se entender. E outra questão também é que a Bíblia sempre, ela, ao apresentar o profeta, ela também combate o falso profeta. Então, os profetas têm que ter cuidado para não irem além do que eles receberam. A profecia no Antigo Testamento, Deus diz, olha... Nem mais, nem menos, né? Nem mais, nem menos. Nem pode ser mais, nem pode ser menos, né? Tem que ser exatamente o que receberam. Isso. O profeta que recebeu uma visão, um sonho, Deus diz lá no Antigo Testamento, conte só a visão, conte só o sonho. Às vezes o profeta acha que Deus falou pouco e quer acrescentar uma parte por conta dele, mas essa parte por conta... essa parte que vem por conta dele, na realidade, já seria caracterizado como uma falsa mensagem vinda de Deus, o que é um problema sério, né? A profecia envolve uma coisa que alguém, às vezes, não considera, mas precisa considerar, é que, quando o profeta fala em nome de Deus, ele tem que ter o cuidado para não quebrar o terceiro mandamento, que é não usar o nome de Deus em vão. Porque, inclusive, esse mandamento, Deus já avisa que não terá por inocente, é o único mandamento que traz uma ameaça atrelada, né? Não, Deus não terá por inocente, e, portanto, acrescentar algo ao que Deus disse, até mesmo a profecia canônica, ou seja, qualquer forma de revelação de profecia
de revelação de Deus, não pode ter o acréscimo de outra fonte, porque Deus já avisa que isso trará consequências. Então, o profeta tem que ter cuidado para evitar o orgulho, evitar o desvirtuamento da mensagem e o acréscimo indevido, porque isso é muito perigoso. Muito bem. Pastor Kleber Maia, veja só, há um ponto muito crítico na profecia, entre tantos outros, né? Que é um ponto de muita discussão. Eu queria saber a sua opinião. Aí, talvez muito mais uma opinião pessoal, de que porque a Bíblia tem muita coisa que ela não esclarece de pronto. A gente entende, né, por fazendo associação entre um determinado assunto e outro. O profeta, ele é arrebatado nos sentidos, ou Deus se utiliza de sua boca em perfeita consciência, ou seja, ele sabe que Deus está lhe usando, sabe o que está falando, ele entende perfeitamente tudo isso. Existe isso, ou ele está em êxtase e simplesmente está sendo usado e ele não sabe de nada. Né? É muito confusa essa questão e gera muita dúvida. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu entendo, pastor Daladier, e os irmãos estão nos acompanhando, pela palavra, Paulo diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, não há uma captura da consciência, mas há uma comunicação a ela. É diferente o espírito imundo que captura a consciência da pessoa e ela se desliga da realidade do mundo. O que há no profeta é uma comunicação. Quando Paulo faz distinção, por exemplo, entre a mente e o espírito, ele faz em relação à língua estranha, no sentido de que, como a língua não é compreendida, ele orando com o espírito, a mente dele, e especialmente do outro que está ouvindo sem entender, não é edificada. Porém, no caso da profecia, isso não ocorre porque a comunicação da mensagem, tanto ao profeta quanto àqueles a quem ele entrega a mensagem, é feita no vernáculo próprio, é feita na língua que todos entendem, porque senão seria língua estranha, não seria profecia. E aí, então, não há essa desconexão da mente, né, nem da consciência, de forma que o profeta, ele está bem consciente do que fala, e isso deve levar o profeta a também se preparar no sentido de conhecer a palavra para discernir daquilo que ele recebeu, como ele pode entregar sem ferir a revelação principal de Deus, que é através da palavra. Às vezes há um desequilíbrio, profetas não estudam a Bíblia e os estudantes da Bíblia não acreditam em profecia, mas nós temos que ter um equilíbrio nessas duas partes, porque a revelação de Deus, ela se dá de diversas maneiras diferentes. Eu acredito até que Deus não abdica da própria, como é que eu diria, próprio nível educacional daquela pessoa. Né? Às vezes a gente vê um profeta, já aconteceu casos de eu ouvir uma profecia de uma pessoa que não tinha um português muito elaborado, muito adequado, dada a sua parca educação, isso não é um defeito, né? Teve gente que não teve condições de estudar, etc. E aí o que acontece? Aquela pessoa usa palavras do vernáculo de forma errada, mas é Deus que está usando. E alguém até, eu já ouvi até alguém, está vendo que não é Deus? Porque se fosse Deus, ele ia falar um português perfeito, porque Deus é perfeito. E aí a gente olha para a Bíblia e vê que nem todos os escritores, o senhor pode desenvolver um pouquinho esse tema, eu estou dando aqui, eu estou perguntando, fazendo uma consideração, ao mesmo tempo o senhor pode estender. Né? A gente percebe que não é o mesmo grego, não é o mesmo hebraico, é o hebraico adequado à realidade daquele cidadão que está escrevendo. É o hebraico, o apogeu do hebraico foi lá no reinado de Salomão. Então, aqueles que escreveram ao redor do reinado de Salomão, naquele período ali, tem um hebraico altamente elevado. E os outros que escreveram em outros períodos mais arcaicos da própria língua, inclusive da própria estrutura da língua, Gênesis, o Pentateuco reflete muito esse desenvolvimento inicial da língua hebraica, eles escreveram naquele, vamos usar um termo mais adequado às nossas vidas, naquele promode e provia daquele tempo. Era o desenvolvimento do hebraico. Então, o hebraico foi
crescendo, foi se desenvolvendo, se elaborando, aí sim, aí começa agora uma profecia mais elaborada, um hebraico mais elaborado, a mesma coisa no grego, você não pode comparar o grego de Pedro, né, primeiro e segunda Pedro, com o grego de Hebreus, que um grego extremamente elaborado. Se o senhor quiser, pode completar Pois aí, né, o não. raciocínio, pode acrescentar, certamente o senhor tem alguma coisa para acrescentar. Isso é importante, é um detalhe importantíssimo, porque eu já vi muita gente dizer, está vendo que não é Deus? Se fosse Deus, esse camarada ia falar em português perfeito. Só que Deus está não limitado, mas respeitando a condição daquela pessoa, daquele que ele está usando. Né? Eu também penso assim, pastor Daladier, é preciso a gente entender qual é a natureza da revelação, da iluminação, da inspiração de Deus. Deus inspirou os escritores da Bíblia, porém há um respeito, né, há uma liberdade para as características de cada um. Então, como o senhor já falou, o grego de Hebreus é excelentíssimo, o grego de Lucas é excelente, o grego de Pedro é de uma pessoa que não teve tempo para estudar muito, e há uma diferença. E, da mesma forma, a iluminação do Espírito sobre o profeta não é das palavras, ele não é um papagaio que repete o que o anjo está soprando no ouvido dele, ele é um mensageiro que alguém disse, olha, vá lá e diga a fulano que mande assim, assim. E ele chega lá e diz aquilo da forma como ele sabe dizer, da forma como ele consegue se expressar, exatamente porque não é o profeta, ele não é um meio apenas, ele é um mensageiro, não é um veículo que Deus está utilizando e é a fala de Deus que está saindo ali. É diferente, né, de um mensageiro que você manda entregar uma mensagem a alguém e o áudio que você manda no WhatsApp, onde aquilo é só o meio, é a sua fala que chega lá. No mensageiro, não, é a sua mensagem, porém, através da fala dele. Isso tanto vale para a profecia canônica, que foi registrada, quanto para a profecia espontânea que o Espírito traz. Há um respeito daquela característica e até da capacidade do mensageiro, e isso tem que ser levado em conta. Muito bem. Esse ponto eu acho muito interessante. Mas vamos adiante, porque tem muita coisa aqui, né? Pastor Sim. Kleber, o dom da profecia se confunde com a pregação da palavra de Deus? Os sensacionistas gostam de fazer essa afirmação, né? Não, porque hoje o dom da profecia é a pregação da palavra. Quem prega está profetizando. Podemos confundir as duas coisas, as duas atividades? Não, eu diria que o que elas têm em comum é que a fonte da mensagem é a mesma, vem de Deus. Porém, há uma diferença muito grande. O dom do profeta, do pregador, ele está muito mais ligado à interpretação do texto bíblico, aquilo que Deus já disse, já foi registrado. Esse é o pregador. A profecia, ela vai além disso. Paulo diz que se um infiel, ou um indouto, ou seja, um novo convertido, ou um não crente, chegar numa reunião e alguém profetizar, ele fala da revelação do segredo do coração dele. Ora, jamais eu saberia o segredo do coração do pastor Daladier lendo a Bíblia. Eu não consigo nem saber o segredo do coração de Deus que escreveu a Bíblia, que é muito profundo, que dirá do outro. Né? Então, isso é uma revelação de Deus. Há uma diferença muito grande entre essa palavra revelada, que vem de Deus e que é recebida pelo profeta naquele instante, e a palavra revelada de Deus, que é escrita e que deve ser interpretada. Agora, tanto o profeta que recebe a mensagem espontânea, quanto o pregador que lê a Bíblia, ele precisa ter o cuidado, porque há uma distinção entre a revelação, que é o que Deus fala, e a interpretação, que é o que eu digo que Deus fala. Então, às vezes, o profeta recebe uma revelação e interpreta errado. Como também alguém lê a Bíblia e interpreta errado. Esse problema não é só da profecia, do dom de profecia, é também do profeta pregador.
há um cuidado entre a interpretação e a revelação, mas são distintos. A pregação da palavra baseia-se na Bíblia, o dom de profecia baseia-se na revelação dada naquele momento pelo Espírito Santo, e nós vamos encontrar na Bíblia as duas coisas. Nós vamos encontrar Pedro e Paulo e Estevão explicando os textos do Antigo Testamento, e vamos encontrar Ágabo dizendo o que ia acontecer com o dono do cinto de Paulo, que era o próprio Paulo, né? E são revelações distintas, mas o que há de comum entre elas é que Deus é quem está falando, ou a mensagem tem como fonte o próprio Deus, e isso é muito importante. O próprio Paulo, ele, quando estava escrevendo, né, em várias situações das suas cartas, ele diz, olha, ele distingue, né? Tá aqui, quando vocês se reúnem, tem salmos, tem hinos, tem cânticos e tem profecia, e tem isso, quer Tem dizer, cada coisa doutrina a e seu tempo. tem revelação, né? Exato. Cada coisa a seu tempo. Então, é preciso que a gente solidifique esse ensino para que os próprios pentecostais tenham consciência do que nós estamos estudando nesse trimestre, que parece uma coisa assim. Sempre eu ouço esse comentário aqui no grupo mesmo. Não, porque estão repetindo os mesmos assuntos. Mas o mais incrível é que as pessoas continuam errando da mesma forma, né? Então, Isso não nós é problema. O escutamos. apóstolo Pedro disse que estava dizendo a mesma coisa, Paulo disse que não se cansava de dizer a mesma coisa. Enquanto houver erro, tem que ter a repetição do Tem que ter. conceito. Olha, nós temos um déficit muito grande nessa área. Nós já falamos aqui alguns assuntos que sequer foram tocados nas lições e são críticos, né? E vamos falar aqui ao longo dessa live muita coisa que não tem na lição e que tem também, nós não estamos nos distanciando tanto assim, mas que são importantes. Essa questão da êxtase mesmo, agora mesmo o Wellington, o evangelista Wellington, fez uma colocação muito boa, que é a questão da responsabilidade. Às vezes o profeta diz assim, eu estava fora de mim. Deus me levou para lá, me levou para cá, eu bati, eu voei, eu plantei bananeira, eu pintei e bordei, porque eu estava em êxtase. Então, se foge da responsabilidade e joga nas costas de Deus, é fácil, né? Desse jeito é fácil. É. O E pastor Robson Aguiar... Paulo não Pode falar. condiz com isso quando ele diz exatamente que o profeta, o espírito é sujeito, quer dizer, se ele está corrigindo, Paulo está corrigindo o profeta. Se não, Paulo teria que dizer, não vou nem dizer nada sobre isso, porque o espírito faz como quer e tal, não preciso corrigir. Não, ele corrige, o que mostra que há uma responsabilidade daquele que é usado pelo espírito. E os próprios profetas que nos ouvem, ou aqueles que almejam o dom da profecia, né, devem estar cientes dessa responsabilidade, porque não é uma brincadeira. Porque eu vou falar, vai ser muito bom, porque eu vou ter autoridade, alguém vai me respeitar, vai olhar para mim com outros olhos. E a gente não percebe, muitas vezes não percebe que está assumindo uma grande responsabilidade. É como quem pastoreia, como quem faz tudo dentro da igreja, né? As pessoas acham muito fácil pastorear, acham muito fácil liderar, mas quando coloca a carga nas costas e se apercebe da responsabilidade, aí quem muda é ele, né? Bom, o pastor Robson Aguiar chama a atenção para um outro detalhezinho aí dentro desse assunto, desses tópicos que estamos abordando. Ele diz assim, o que dizer dos vasos que fazem caras e bocas e mudam a voz ao profetizar? É um desenvolvimento do assunto que estamos falando. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor Kleber? Antes que o senhor fale, eu conheci um cidadão, dá para ver aqui no vídeo, né? Fica fácil, ao invés do podcast que a gente está falando, né? E aí, quando ele queria ser usado, ou Deus queria usar, eu não vou botar a mão nesse negócio, mas ele fazia tanta cara, olha, eita, que eu sou, e era aquela agonia, e grelava os olhos, e era tanto gesto estranho, e será que é preciso tudo isso, pastor Kleber, para afetar poder e dizer que está sendo usado por Deus? Pastor Daladier, tem gente que parece que recebe mesmo um espírito quando vai profetizar, né? Porque eles se transformam. Uns, quando vão pregar, também fazem a mesma coisa, muda o tom de voz, muda a maneira de se expressar. Mas eu entendo que isso as pessoas fazem exatamente na tentativa de trazer uma maior autoridade, um maior crédito,
quando eles não deveriam, de maneira nenhuma, se preocupar com isso, porque o que dá autoridade ao profeta é a veracidade da voz de Deus na sua boca, tanto na sua vida, quanto na confirmação, ou seja, no cumprimento da profecia. Você pode falar baixinho, de cabeça baixa, bem tranquilo. Se você entregar uma profecia que sempre se cumpra, todo mundo vai ouvir e dizer, epa, peraí, que é Deus que está falando. Não precisa de ter um ar de superioridade. Aliás, também os profetas são culpados de querer passar esse ar de superioridade que nós já tratamos no início, e isso evidencia também na sua postura na hora de entregar uma mensagem, mas isso é completamente desnecessário, porque a autoridade não está no timbre de voz, nem na cara do que está falando, e sim na veracidade das suas palavras. Muito bem. Basta ver como Jesus falava, né? Ele não tinha esse rasgo de autoridade, ele simplesmente convencia as pessoas ao falar e todo mundo olhava e dizia, nunca houve um profeta como esse, O né? próprio Porque ele Paulo, tinha autoridade, né? sim, o próprio Paulo, a igreja de Corinto, na segunda carta, tem gente que diz, olha, a presença dele é muito fraca, ele não tem cara As suas assim de cartas são apóstolo, graves e não. fortes, mas a sua presença é desprezível, né? Algumas traduções dizem assim. Então, ele dá para entender que Paulo não fazia caras e bocas ao pregar, não, né? Muito bem. Um outro aspecto aqui que nós queremos abordar é o seguinte: como é que se distingue a profecia bíblica? Né? Ali, em Lucas 16, Jesus disse: os profetas duraram até João. Né? Então, muitos sensacionistas se pegam nesse texto para dizer: está vendo aí, ó, não existe tanta profecia porque foi até João. Né? Então, como é que a gente distingue o dom da profecia bíblica, né, dos profetas que são canônicos, por assim dizer, né, teologicamente falando? Como é que a gente Isso. distingue esses dois momentos aí? Até Quando para refutar também o Jesus, sensacionista, né? sim, quando Jesus faz referência aí ou quando Lucas anota aí a fala de que os profetas, a lei e os profetas duraram até João, até a associação dos profetas aí com a lei, mostra que ele está se referindo muito mais a um conjunto de literatura, que são os profetas canônicos, ou seja, os registros das suas revelações, das revelações que eles receberam, do que propriamente a uma era. Não está falando de uma era. Até porque João Batista está enquadrado aí num meio em que, ao mesmo tempo, ele é portador de uma mensagem impressionante, mas ele está numa transição entre a antiga e a nova era, mas muitas vezes ele é enquadrado na nova era já, né, como um pregador já do evangelho, ou seja, das boas novas de salvação através do Cristo. Então, esse texto, de maneira nenhuma, se refere ao profeta como o que recebe a mensagem de Deus, e sim ao conjunto de literatura que compõe os profetas do Antigo Testamento. Na própria literatura bíblica, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos encontrar os profetas, os que têm dom de profecia em abundância, né? Não somente alguns citados pelo nome, como Ágabo, mas as filhas de Filipe, Filipe, capítulo e 21, versículo 9, né? perfeitamente. Então, se os profetas tivessem durado só até o Antigo Testamento, como a gente ia chamar esses que a própria Bíblia diz que eram profetas? Então, há uma diferenciação necessária aí. O uso da palavra profeta para a pessoa e o uso da palavra profeta para falar do conjunto de literatura. Quando se diz a lei e os profetas, está se referindo aos escritos do Antigo e não às pessoas que eram usadas nesse dom ou nesse ofício. Muito bem. Inclusive, eu queria só complementar aqui, tem o livro de Apocalipse, que é pura profecia, né? E veio depois de tudo isso, né? Lá no final Então, cada coisa é o Sim, seu lugar. O pessoal fica procurando argumento, mas é muito simples, a Bíblia é muito lógica. Eu entendo assim. Mas você diz,
está aqui dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Jesus está se referindo a um tempo, né, como o senhor falou aí. E lá na frente você vai encontrar Apocalipse. E agora? Como é que fica aí? Não, porque, paciência, não tem É, como arrumar, né, dourar a pílula aí desse negócio e tentar burlar, né, a própria palavra. Né? é É, verdade. o Ágabo também, né, que o senhor lembrou muito bem aí, né, uma mensagem do pregador pode ser interrompida por uma profecia, pastor Kleber? O que, é que o senhor tem a dizer? O cidadão está pregando e do nada aparece um cidadão, uma outra pessoa falando línguas e começa a entrar no ritmo da pregação a ponto de parar tudo agora e ele dá a mensagem. Isso, como é que a gente entende esse fenômeno? O que é que o senhor tem a dizer? Eu entendo que isso é um erro que o apóstolo Paulo já estava tentando corrigir na igreja de Corinto, dizendo que tudo devia ser feito com ordem, com decência, que cada um falasse por sua vez, que houvesse, então, um entendimento de que Deus está falando. Se Deus está falando, não interrompa. Se alguém está expondo a mensagem que está na Bíblia, Deus está falando, assim nós cremos. Então, Deus não vai interromper a si mesmo para entregar uma mensagem de outra forma, né? Agora, o problema é que, às vezes, o profeta se julga tão especial que ele quer ser ouvido, inclusive ouvido por todos. Essa é uma dificuldade que nós vemos no meio pentecostal. Um dia eu Mas estava isso, dirigindo, vá, sim, fale. Conclua o né, eu estava raciocínio. dirigindo um culto, eu nem era o pastor daquela igreja, mas um pastor amigo precisou se ausentar e pediu que eu dirigisse o culto. Era um congresso de jovens e ah, os jovens iriam dirigir o culto, eu só praticamente iniciei o trabalho e fiquei ali na condução. E quando, no meio do culto, não estava nem sendo pregada a palavra. O dirigente do trabalho, o dirigente da mocidade, estava falando. Alguém levantou-se e foi entregar uma mensagem a uma pessoa, a uma moça lá. E ele parou. E ficou ouvindo, né? E eu aqui, atrás dele, no púlpito, disse: meu irmão, continue o culto. E ele ficou assim parado, mas pastor, eu digo, meu irmão, continue o culto. Mas pastor, Deus está falando, eu digo, Deus está falando para aquela irmã, não é uma mensagem para a igreja toda. Você está com curiosidade querendo ouvir. Continue o culto. Deus vai entregar a mensagem à pessoa. Agora, se a mensagem fosse para a igreja toda, nós deveríamos parar para ouvir. Sendo que, ainda que Deus dê a mensagem ao profeta enquanto ele está ouvindo o outro pregar, ele deve esperar a hora de entregar a mensagem, porque é isso exatamente que Paulo está corrigindo. O Espírito é sujeito ao profeta. Espere a sua vez e não atrapalhe a ordem do culto. Paulo corrige isso em Corinto, mas parece que muitos profetas não leem a Bíblia e por isso passam batido nesse quesito. Evidentemente, irmãos, essa diretriz pode ser subvertida em alguns casos específicos. Eu estava no Congresso de Jovens no Templo Central de Recife, já contei em outras ocasiões, outros contextos, né? Essa mesma história. E o pastor Gesiel Gomes estava pregando quando a mensagem, por sinal, muito boa, e estava tudo correndo direitinho, daqui a pouco um irmão começou falando línguas estranhas. E começou falando línguas estranhas, olha, nós temos ali 5.000 pessoas, né? É muito grande aquele tempo. E todo mundo parou, tá certo? E ele parou e começou interpretando a língua que o irmão estava falando. O irmão falava em línguas e ele interpretava. O irmão falava em línguas e ele interpretava. E ao final desse fato, né, do desenrolar desse episódio, Deus derramou uma porção tremenda sobre a igreja. Né? Então, são casos específicos. A gente não pode esperar que isso vai acontecer toda vez que o camarada está pregando, aparece um profeta para dar uma mensagem para a igreja. Olha, irmão, aguarda aí. Quando a pregação terminar, você dá a sua mensagem. Deus não vai deixar de falar para a igreja porque pode esperar aí 5 ou 10 minutos. Né? E Então, nesse caso aí, infelizmente, acontece esse tipo de comportamento e precisa, né, ter disciplina, não disciplina
no sentido de pecado, mas disciplina no sentido de ordem, né? Ordem e Sim. decência para que o culto não desande. Eu já vi cultos que terminaram numa bagunça. Começaram pelo Espírito, terminaram pela carne, né? Porque cada um queria profetizar, né? Um queria falar em nome do Pai, outro queria falar em nome do Filho. Cala-se que agora é Deus que vai falar, é o Pai que vai falar. E aquela confusão, e no fim não era ninguém, era só carne pura. Né? E é terrível isso, tá certo? Nesse caso do É, pastor Gesiel Gomes, eu entendo que houve uma direção do Espírito que ele mesmo sentiu, não é? E aí entendeu, né? passou a Perfeitamente. interpretar. Então, aí é um caso realmente muito especial, onde o Espírito conduziu a essa mudança. Mas uma coisa completamente diferente é o profeta ficar querendo se sobrepor à fala do púlpito e tomar a vez, e se houvesse uma direção do Espírito, o pregador certamente sentiria essa direção e aí poderia abrir espaço para uma mensagem que fosse entregue também pelo Espírito. É algo que realmente precisa ter muito cuidado para não virar bagunça. O irmão Carlos André faz uma pergunta aqui paralela. Já já, inclusive, a gente vai abordar um pouquinho mais, mas só para não perder aqui a sequência, ele pergunta: é correto falar a mesma língua estranha? Eu não sei bem qual foi a pergunta dele. Talvez seja a pessoa falar, né, a pessoa que foi batizada falar, continuar falando a mesma língua estranha, o mesmo padrão. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, há certos assuntos que a gente trabalha com poucas evidências bíblicas, então há pouco a se dizer a partir do texto bíblico. Porém, a gente vê Paulo fazer uma diferenciação quanto ao dom de línguas entre o seu uso em situações privadas, que aí entendemos que todos os crentes podem falar em línguas com a língua para adoração, para a sua edificação pessoal. E aí eu não vejo problema que seja sempre a mesma expressão, uma vez que a gente vê no texto bíblico a referência a que a fala em línguas é uma adoração. Se toda vida que você encontra Deus, você diz que ele é lindo, e na outra vez de novo que ele é lindo, que ele é lindo, não vejo problema nenhum nisso, né? Agora, Paulo distingue do uso privado do uso público. O uso público de línguas, ele liga a uma mensagem que deve ser interpretada. Assim, eu entendo que essa mensagem nunca vai ser exatamente a mesma. Daí, então, inclusive o Dom fala de variedade de línguas. E, portanto, no uso público, essa língua deve ser variada, deve ser diferente, inclusive até pode ser diferente da língua habitual. Eu tive uma experiência pessoal, se o senhor me permite À contar, vontade. eu estava um dia numa vigília e aquele momento, aquele culto que estava lotado, que não tinha mais onde colocar gente, e colocaram uma cadeira daquelas assim de lado do púlpito, e eu fiquei sentado ali, assim, bem do lado do púlpito, que o púlpito já estava cheio, lotado, mas quando foi dada a oportunidade para um pastor pregar, trazer a palavra, enquanto ele estava, o irmão estava ainda dizendo, ó, nós vamos agora ouvir a palavra e tal, de repente eu senti uma alegria muito grande, uma presença do Espírito muito grande, e comecei a falar alto numa língua estranha que era totalmente diferente do padrão normal que eu falo na minha oração, na minha adoração, uma língua totalmente diferente. E realmente eu comecei a falar aquilo bem alto. E o pastor chegou no púlpito e ficou ouvindo o que eu estava falando. E ele ficou ouvindo, aquilo durou poucos minutos e eu depois continuei ali chorando no meu lugar, mas sem entender nada. E ele disse: olha, Deus me deu a interpretação do que o irmão aqui falou, e aí ele entregou a mensagem para a igreja. Então, a língua na variedade aí que foi interpretada, até na sua forma de fala, no meu caso, foi diferente da língua que eu uso na minha adoração particular.
Então, eu entendo que não há problema que alguém fale sempre, no seu uso particular, a mesma língua, mas quando se trata do uso público, já que são mensagens diferentes, que Deus não vai ficar falando todo dia uma mesma frase para a igreja, então deve haver uma diversidade. Eu acho que é exatamente a isso que se refere a designação do dom em variedade de línguas. Muito bem. A profecia, aqui chegamos num ponto crucial aqui do nosso diálogo. A profecia deve ser julgada? Como fica o versículo do Salmo 105, versículo 15, que é muito usado pelos profetas e por pastores, às vezes até inescrupulosos, né, que não querem ser julgados? Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E aí, pastor Cleber, como é que fica essa situação? Veja que é interessante que no texto de 1 Coríntios 14, Paulo não permite que se julgue, ele manda. Não é uma permissão, é um mandamento. E mais adiante ele diz que os profetas espirituais entendam que é mandamento de Deus o que ele está dizendo. Porque ele diz assim: uns profetizem e os outros julguem. Ele está mandando que se julgue. Não é nenhuma uma liberdade. Podem julgar. É um mandamento. Se quiserem, Agora, julguem, né? se quiserem, se acharem apropriado, não, ele está dizendo, façam isso. É um tom de mandamento, é um imperativo. Agora, em relação ao Salmo 105, ali, o uso do profeta é uma forma de Deus falar do seu povo. Né? Os profetas a que ele se refere não são os que, nem são os profetas canônicos, nem muito menos quem tem o dom de profecia, mas era o povo de Israel no deserto, porque é a isso que ele está se referindo. Eu dei ordem aos reis. O contexto é esse, né? O contexto é esse. O pessoal pinça a frase do contexto para poder ter uma salvaguarda, né? Exato. Então, profeta ali no sentido, esse povo é portador da minha mensagem, o povo judeu. Então, não há nenhuma recomendação de que não se julguem ou vá contra o profeta por ele trazer uma mensagem de Deus, mas nesse caso ali é uma fala do Senhor em relação ao povo que saiu do Egito, falando da sua proteção ao seu povo. Se é para aplicar o Salmo 105, é para dizer que Deus guarda o seu povo, que Deus sempre tem uma proteção para aqueles que são seus instrumentos, seus mensageiros, e não para dizer não diga nada contra o profeta, porque o salmo é contra, né? É verdade. O negócio é sério, é mais sério que a gente possa imaginar. Eu tenho por costume, eu queria aqui expor essa situação. A gente vai falar muita coisa pessoal, não tem jeito, não tem como não falar, né? É Eu tenho por verdade. costume orar muito pelo profeta quando ele está sendo usado na igreja. Levantou-se um profeta, ou está sentado, enfim, ele está entregando uma mensagem. E eu fico, cara, Senhor, tem misericórdia do teu servo, tem misericórdia da tua serva. Senhor, dá sabedoria a ele, dá graça, dá unção. Senhor, tem misericórdia. Porque é isso que a gente tem que fazer, na minha opinião. Porque senão aquele camarada ali, ele perde os estribos e o negócio desanda. Às vezes é até uma profecia que vem da parte de Deus, mas alguém extrapola e, né, acaba trazendo escândalo, né, para outros, porque você começa a julgar a profecia toda. Né? Não apenas aquela parte que foi entregue realmente como uma mensagem da parte de Deus, como a parte que desandou. Você está vendo que não ia sair a outra parte, né, aquela parte que está certa, a gente acaba jogando no lixo, porque o comportamento do profeta foi reprovável. E é por isso que é muito importante que o profeta venha à escola dominical, gente. Tá certo? Às vezes o profeta gosta muito de oração, de monte, de culto de vigília, de reuniões desse tipo, e não quer vir à escola dominical. E aí ele não para pensar, né, do outro lado e acaba se perdendo. É uma pessoa bem intencionada, usada por Deus, mas acaba se perdendo. Pastor Kleber, todo culto que... Lembrar, pastor Diga. Daladier, que o profeta, ele tem que entender a responsabilidade que está em jogo, né? Ele está entregando uma palavra de Deus. E eu hoje vejo que, infelizmente, há uma banalização dessa profecia,
da profecia, quando hoje eu vejo muita gente que, em vez de simplesmente pregar, ele fica entregando o que eu diria uma profecia genérica, algo que, na realidade, não é uma revelação, e sim a pura expressão do que Deus já diz na sua palavra. Alguém diz assim, olha, mas Deus manda dizer que não perdeu o controle. Sim, ele manda dizer, mas não foi através de você, não. Já está na Bíblia isso há muito tempo. Então, isso é uma banalização de que alguém quer se passar por profeta, achando que a pregação é menos do que a profecia dada por Deus naquele momento, e que fica atraindo para si uma impressão de grande espiritualidade, o que é perigosíssimo, porque o orgulho ronda bem perto o dom, em todos os seus aspectos. Temos que ter muito cuidado para não usar mal aquilo que Deus nos dá, até porque em todas as parábolas que Jesus falou sobre algo que alguém recebeu de Deus, havia uma prestação de contas e uma punição para quem não fazia o uso correto, e os profetas deveriam ler isso e estudar na escola dominical, como o senhor bem frisou, e no culto de doutrina, para não incorrer em erros. Muito bem. O pastor Robson Aguiar, ele está bem ativo aqui, graças a Deus. Queremos saudar a todos os irmãos que estão conosco aqui, né? O evangelista Wellington, o irmão Van, o irmão Osiel, o Giovanni Farias, né? Vários irmãos que deixaram aqui os seus comentários, alguns não puderam continuar, essa live vai ficar gravada. Nós lembramos que aqueles que curtiram a nossa publicação de divulgação da live, aqueles que comentaram ou curtiram ou compartilharam essa live, e aqueles que vão comentar, visto que o horário é um pouco impróprio, né? Nós procuramos adaptar a minha rotina e a rotina do pastor Kleber, e aí ficou vencendo, não estou reclamando disso, pastor Kleber. Muito pelo contrário, eu estou só justificando. Aqueles que comentarem, visto esse horário, aqueles que comentarem até amanhã, meio-dia, né? Até amanhã, meio-dia, nós vamos levar em conta para o sorteio de 2 livraços aí da CPAD São Paulo, né? Que está promovendo essa live, né? Está patrocinando essa live, e nós vamos sortear 2 livros com aqueles que participarem, curtindo, compartilhando ou comentando, tá certo? É bom que vocês participem. Então, o pastor Robson, ele pergunta, na atual dispensação, quem fala através do profeta? Deus, Pai, Deus Filho ou o seu Espírito? O que é que você tem a dizer sobre isso? É uma dúvida que parece boba, né? Banal assim, né? Mal colocada, mas é importante porque tem muita gente que tem uma ideia diferente. Jesus não está falando aqui não, quem está falando é o Espírito, né? Ou então, eu já vi vasos e assim, olha, se cale, acho que até já falei momentos atrás, né? Se cale, meu filho, que agora é o pai que vai falar, ou seja, como se tivesse mais autoridade. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Essa é uma questão realmente interessante, mas a gente tem alguns pontos aí a compreender. Primeiro, que Pai, Filho e Espírito Santo são um e o mesmo Deus. Nós vamos encontrar textos que o Pai falou no Antigo e que no Novo é atribuído ao Filho ou ao Espírito, né? Isso não é um problema. Mas, essencialmente, nós podemos dizer que nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. Então, o agente principal de Deus, na teologia se fala da economia divina, né? Economia não no sentido de dinheiro, mas de cada um ter o seu espaço, o seu tempo. Nós estamos vivendo no tempo, na era, que é considerada a dispensação do Espírito. Mas o Espírito, às vezes, é chamado Espírito de Deus, às vezes é chamado de Espírito do Senhor Jesus. Então, veja que não há uma distinção aí. Quando o Espírito fala, ele fala a mensagem que é do Filho e do Pai. Jesus disse, inclusive, que o Espírito falaria dele, não é? Então, não há uma maior autoridade em dizer que vem do Pai, ou do Filho, ou do Espírito. O importante é que a fonte realmente seja espiritual da parte de Deus e a mensagem seja entregue com fidelidade. Se é algo que o eu
quem está dizendo eu é o Pai, o Filho ou o Espírito, isso não faz nenhuma diferença, é o mesmo Deus que está falando. Muito bem. Eu já ouvi até, só para complementar aqui, gente dizendo assim, rapaz, olha, o profeta agora, quando terminou, disse assim, assim diz o Senhor. Então, agora é Deus que está falando, não é Jesus, não. Mas esse tipo de convenção não existe na palavra de Deus. Né? Jesus falou para João, lá em Patmos, e disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou. Paciência. Muitas vezes ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, enfim. Né? Pastor Kleber, o que é que o senhor tem a dizer sobre a banalização da mensagem profética? Eu tenho uma mensagem profética para a tua vida. Né? O pastor Robson até perguntou aqui, mas já estava no gatilho, né? E eu quero engatilhar com outra pergunta que eu ia fazendo. Todo culto tem que ter profecia, né? Não há uma banalização, né? Tem uma mensagem de Deus, eu tenho uma mensagem profética para a tua vida, eu tenho uma mensagem para o teu coração, e é aquela agonia terrível, e isso não tem banalizado a atuação do profetismo na igreja? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, eu entendo que sim, infelizmente, pastor Daladier, uma falha que nós vemos com uma certa frequência na igreja de hoje, né? Essa banalização do dom profético, da mensagem profética. Eu diria que, em primeiro lugar, é por falta de entendimento do que de fato é o profeta. O profeta não é aquele que fala mais grosso, não é aquele que fala bravo. O profeta é aquele que entrega uma mensagem de Deus. Não interessa o tom disso. Então, quando eu digo assim, bote o dedo aí no seu irmão e profetize para ele, eu estou dizendo algo que não faz sentido, porque a menos que o Espírito Santo resolvesse usar cada um da igreja naquela hora com uma mensagem, isso não é uma profecia, isso é apenas uma mensagem. Eu vejo alguém um sugestionamento psicológico, né? Um sugestionamento, né? Esse culto está muito parado, então profetiza aí para o teu irmão para dar aquela balançada, né? Tem muito isso hoje em dia. Porque existe muita manipulação emocional em muitos cultos, né? Onde se conduz, o pregador já chega no púlpito dizendo, eu estou sentindo um calor nos pés, eu estou sentindo uma coisa diferente, e esse sentimento, na verdade, ele quer que afete a emoção das pessoas para elas responderem de uma forma mais efusiva a sua mensagem. Então, quando o profeta realmente tem uma mensagem de Deus, ele está profetizando. Mas quando a mensagem é dele, eu vejo alguém pegar até mesmo hoje as lives aí, né, no Instagram, por exemplo, faz terrível, lá... tá terrível. E diz assim, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você, vai dar tudo certo, e lá vai aquela coisa. Olha, meu irmão, isso não é uma mensagem de Deus, ela pode ser até uma mensagem encorajadora, pode ser até uma mensagem boa, mas se você não está pregando a Bíblia, ou não é uma revelação de Deus direta para alguém que está lhe assistindo, isso não é a palavra de Deus. Isso é a palavra da pessoa. Pode ser até uma pessoa de Deus, e pode ser até uma mensagem boa, encorajadora. Bem intencionada, né? Uma pessoa bem intencionada, que quer tocar a vida de alguém, isso é importante, mas fale em nome de você mesmo, né? Mas não diga é uma mensagem de Deus se você não está explicando a Bíblia. Se você abrir o texto e disser, eu tenho uma palavra de Deus para você, você lê o texto e explica, de fato, é uma palavra de Deus, porque a fonte é a Escritura, que é Deus falando conosco. Mas se é apenas uma mensagem que é de sua parte, até para alegrar alguém, dizer que isso é uma mensagem de Deus é perigoso, porque vamos lembrar de novo a questão de usar o nome de Deus, né? Ainda que fosse uma coisa boa, se eu chegasse para alguém e dissesse, o pastor Daladier mandou dizer que você se anime, porque vai dar tudo certo e tal, mas vamos dizer que o senhor não mandou dizer isso. A mensagem é boa, mas atribuí-la ao senhor é um erro,
E isso Graças. é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Então, o que está faltando hoje é um melhor entendimento do que significa de fato a profecia e a gente entregar a mensagem crendo no que o Espírito vai fazer. Um dos maiores problemas da igreja pentecostal é que, de fato, em muitos cultos ela deixa o Espírito de lado, porque nós achamos que precisamos animar o povo, porque não confiamos que o Espírito vá fazer isso. Isso é um erro. Na realidade, o que parece ser muito pentecostal é um desprezo à ação do Espírito, porque nós queremos substituí-lo no trabalho de falar e animar a sua igreja. Todo culto tem que ter profecia, todo culto nós devemos ouvir a voz de Deus. Se for pregada a mensagem, estamos ouvindo a voz de Deus. Agora, se o Espírito quiser usar alguém em profecia, aí cabe ao Espírito fazer isso. Mas se no culto hoje não teve nenhuma profecia, mas a mensagem foi pregada, é que nós não estamos entendendo que a mensagem é a exposição da palavra de Deus e, portanto, é Deus falando com o seu povo, mas nós, em muitos arraiais pentecostais, valorizamos muito mais uma palavra que às vezes nem é de Deus, mas é dita nesse tom, do que a pregação que explica a Bíblia, que parece que não anima mais o povo, parece que o anjo do envelope é mais animador do que a cruz de Cristo, e isso é um problema muito sério no meio pentecostal nos dias de hoje, pastor Daladier. Muito bem. O Rodrigo Santos pergunta: a maneira que o profeta entrega uma profecia tem a ver com a sua personalidade? Sim, nós já falamos sobre isso, né? Deus não prescinde do nosso caráter, das nossas manias, nossas maneiras de ser, né? A maneira como nós falamos, nosso nível educacional, ele vai usar aquilo que nós temos, né? Ele não vai fazer de uma pessoa um pouco grau educacional um intelectual para poder usar. Não, ele vai usar. Aí, se amanhã aquele abençoado vai estudar, vai se preparar melhor e vai ser um intelectual, Deus vai usar do mesmo jeito se ele deixar, né? É Paciência. verdade. Pastor Vamos Daladier, só lá, tem uma diga. questão que eu queria pontuar aí, é que o profeta, até o profeta do Antigo Testamento, ele às vezes entrega uma mensagem assim dura e ele fica brabo na hora que entrega a mensagem. Porém, e tem pessoas que por natureza são pessoas muito enérgicas, sanguíneas. Porém, não é por acaso que Paulo, entre a entrega da revelação sobre os dons, ele coloca o amor. O amor é o ambiente em que os dons devem ser usados na igreja. É isso que ele está dizendo. Às vezes a gente cita, Exercidos, né? O ambiente do cita exercício é o amor. Né? é o amor. A gente cita Coríntios 13 nos casamentos, em outras coisas, mas já é uma aplicação, porque na realidade o amor a que Paulo está se referindo ali, primariamente, não é o amor familiar, mas é o amor na igreja, é o amor na comunidade, na expressão dos dons, e está inserido nesse contexto. Portanto, o profeta que é muito sanguíneo, muito efusivo, tem que lembrar do amor na hora de entregar a mensagem, porque às vezes eu vejo pegar a cabeça do irmão assim, assanhar o cabelo dele, desfazer o penteado da irmã, como que fosse algo necessário. Na realidade, não é. E se o profeta lembrar que a mensagem deve ser entregue em amor, talvez ele seja menos expressivo em alguma coisa. Uma irmã estava entregando uma mensagem para mim, e ela deu tanto tapa nas minhas costas, no meu peito, dizendo que Deus estava botando uma armadura e tal, mas eu tenho certeza que não era por causa daquela mãozada que a armadura estava sendo fixada no meu peito. Então, quer dizer, é uma expressão, né, talvez característica da pessoa, porém, o amor está lá com um mandamento que deve ser observado e que, às vezes, passa batido no uso dos dons da igreja. É importante se verificar isso. Eu estou sorrindo aqui e eu queria prevenir os irmãos que estão aqui nos assistindo. A gente, infelizmente, nem todo mundo tem a mesma
interpretação dos fatos, né? Mas eu não estou fazendo pouco caso, é porque eu conheço muitas situações dessa também. Né? Mas, infelizmente, gente, eu pensei, viu, pastor Kleber, inclusive até assunto para uma live posterior, aí lá na frente a gente fazer. Eu pensei que eu tinha 14 anos, 15 anos, o que é que eu fazia? Segunda, terça e quarta eu estava no ciclo de oração. Não tinha outra atividade melhor para mim. Segunda, terça e quarta era ciclo de oração. E aí o que acontece? Eu vi muita coisa errada, vi muita coisa boa, muita gente bem intencionada, gente de Deus, gente usada mesmo, com poder, como não vemos hoje. E eu tinha um problema muito sério. Eu chegava no ciclo de oração, Deus não estava falando, eu saía, ia para outro lugar. Aqui tem muita igreja perto uma da outra, né? Aqui no meu bairro onde eu moro. E tinha Sim. tarde de eu ir em 3, 4 igrejas, procurando onde é que Deus estava falando. Aqui tem celebração praticamente todos os dias da semana. Então, nas igrejas da quarta, então eu saía de uma igreja para outra, chegava esbaforido de outra igreja, correndo, para ver se Deus estava falando. 20 minutos, 30 minutos, Deus não está falando, mas Deus estava falando através da palavra. Era Sim. meninice pura. Então, acontece esse tipo de coisa, paciência. É por isso que é importante a gente falar de nossos casos pessoais, que a gente também está vendo. Então, quando eu sorri, não estou aqui caçoando das situações. Não, Né? eu Vamos entendo, eu orar, entendo. como eu disse anteriormente, vamos orar para que os irmãos cresçam e amadureçam. Eu pensava que eu ia completando esse raciocínio, que hoje, né, 30 amanhã eu estou completando ano, estou completando 51 anos. Então, eu pensava, pronto, daqui a 15 anos a igreja vai estar totalmente diferente. Né? Naquele tempo não tinha seminário, não tinha um bocado de coisa que tem hoje. Hoje tem seminário, hoje tem um grupo específico para trabalhar com jovens, um grupo específico para trabalhar com os adolescentes. Então, a gente imagina que a igreja estaria muito melhor, mas a gente está às voltas com alguns dos mesmos problemas, infelizmente. Né? Então, vamos seguindo. Pastor Altair Germano entrou aqui agora e disse: as profecias de juízo divino não negam o amor divino. É verdade, não negam, né? Mas aí tem aquele caso do profeta que diz: eu sou Deus, eu vou entrar para rachar, eu vou quebrar, eu vou arrasar, eu vou destruir. E Deus não está dizendo nada daquilo, né? Deus está dizendo que vai tomar uma providência ou algo menos dramático, né? A gente percebe muito drama, né? Acontece muito drama às vezes. É É, verdade. Queremos agradecer aqui ó, o pastor Altair, pastor Gessé Sobral, o irmão Irinaldo Teixeira, o nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Isaac e a irmã Cris, né, que estão aqui participando conosco. Vamos seguindo aqui, irmãos. Como é que fica, pastor, essa questão do 2 ou 3 falem e os outros julguem? Não estou falando mais de julgamento, a gente já falou de julgamento lá atrás, né? Essa questão da ordem. Né? Aí vem um irmão e diz assim: olha, não pode, a igreja todinha falando línguas estranhas, isso é uma bagunça. Né? Entenda a minha colocação, né? Eu estou citando palavras do irmão, de um suposto irmão, um hipotético irmão. É uma bagunça. O que Paulo diz? 2 ou 3 falem. Então, um fala, alguém interpreta, em seguida outro, então tem que ter essa ordem. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse aspecto aí da profecia? Eu entendo que o grande propósito de Paulo, 1 Coríntios 14, os 3 capítulos, né, interligados, eles têm exatamente esse propósito: regular o uso do dom na igreja para que haja ordem. Então, ele diz: 2 ou 3 falem. É lógico que a gente não está dentro do culto de Corinto para entender como exatamente aquilo acontecia, mas olhando para os nossos cultos, nós podemos ver que há profecias que são para a igreja, e eu entendo que só um profeta pode falar por vez para a igreja, lógico, não faz sentido Deus estar falando em diversas fontes ao mesmo tempo, por isso também que quando o pastor está pregando, não deve haver a interrupção, a menos que seja casos muito específicos, como o senhor já citou, mas também nós vemos na igreja, às vezes, a profecia que é uma mensagem individualizada. Aí, nesse caso, eu entendo que Deus pode até usar mais de uma pessoa ao mesmo tempo para um indivíduo por vez e no mesmo momento na igreja, não há problema disso. Agora, o que Paulo está disciplinando é exatamente a ordem na igreja, que cada coisa tenha o seu tempo.
Porque tem igrejas hoje que o pastor começa a pregar, ou o pregador começa a pregar, e o povo começa a falar em línguas estranhas de uma maneira tão grande que ninguém ouve mais nada, ninguém entende mais nada, e daqui a pouco alguém começa a profetizar, e outro também e tal, e isso realmente vira uma bagunça, uma balbúrdia, e Paulo já via na igreja de Corinto esse tipo de situação. Por que acontece esse tipo de situação? Não é que o Espírito esteja atropelando, é lógico que o Espírito não vai fazer isso. Então, eu entendo que, na verdade, são as pessoas que estão querendo ter uma proeminência. Então, é difícil você regular isso, porque muitas pessoas querem aparecer, querem falar, mas só que isso não pode ser feito dessa maneira, porque senão o culto desanda, e no culto tem que haver ordem para que todos possam ouvir Deus falar de uma maneira clara. É exatamente isso que Paulo está dizendo, e dizendo que a língua não deve ser usada no culto, mas a profecia, porque a ideia é que todos ouçam Deus falar e sejam edificados. E isso não pode ser feito se houver essa bagunça, ainda que alguém ache muito pentecostal esse culto, mas não é um pentecostalismo no padrão de Atos dos Apóstolos, deve ser de outro lugar. É bom lembrar aqui, irmãos, que Paulo está se referindo a 2 ou 3 no contexto de uma igreja nascente, né? 20, 30 pessoas, a igreja se reunia em casas. Não tínhamos templos como temos hoje, com 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000 pessoas. Ali, Paulo está se dirigindo a uma igreja bem pequena, né? 30, 40, 50 pessoas, que se reuniam na casa de uma pessoa. Então, percebe-se que não é uma casa tão grande, né? E não era uma quantidade grande de pessoas. Então, se ali 40 ou 50 pessoas falassem línguas estranhas ao mesmo tempo, era uma bagunça como é em qualquer lugar. Agora, 2 ou 3 falam, então dava para fazer isso num contexto pequeno, de poucas pessoas. Um outro E por aspecto sua vez, importante, né? E cada um por é, sua vez, né? exato. Um outro aspecto importante desse assunto aí, Paulo está falando de 2 ou 3, é o incentivo para a interpretação. Eu já debati com um sensacionista, ele disse, está vendo, olha, vocês não têm... Eu disse, meu irmão, olha, você que tem ciência disso, ore para que Deus te dê o dom da interpretação, porque aí quando você estiver na igreja, um irmão falou em línguas, você já está interpretando, irmão. Porque o problema é esse, né? A gente olha para a Bíblia e diz, tem que ser assim, mas cadê a gente encaixado naquele texto? Né? Tem que ser daquele jeito, muito bem. O padrão é esse. Agora, quantos estão preparados para interpretar línguas estranhas na igreja? Eu sou bem sincero, irmão. Se você olhar para E a sua Paulo manda congregação, que você vai se tiver ore. 400 pessoas. Hã? Paulo Se manda na que tua se igreja... ore para se interpretar, que peça o dom, né? Exato. Se na tua... o próprio Paulo diz, né? Ore para que seja usado em interpretação. E muita gente fica criticando, porque tem muita gente falando em línguas estranhas e atrapalha o culto e não sei o que, não sei o que lá, e não ora para Deus dar o dom de interpretar, né? A condição dele interpretar. Essa é a realidade. O nosso pastor Jessé Sobral fala aqui, creio que um dos motivos para o povo valorizar mais a profecia do que a exposição da palavra está na ausência de conteúdo nessa exposição. E, por vezes, a exposição é ótima, mas desprovida de unção ou autoridade de quem fala. Essa é, infelizmente, uma outra realidade dos nossos cultos, né? As pessoas ou espiritualizam demais, e aí o culto vira uma meninice, né? Ou engessam demais, e aí o culto fica sem unção, sem graça. O ideal é que nós tivéssemos pregações com unção e com graça, né? Porque aí o Sim, povo ia sair alimentado. Mas está verdade. muito difícil, é um ponto terrível. Pronto, é outra coisa que eu dizia lá nos meus 17, 18, 19, 20 anos, eu digo, um dia melhora, daqui a uns 5 anos deve melhorar, porque nós vamos ter aí seminário, nós vamos ter isso, ter aquilo. Os seminários pulularam, mas cadê, né? Cadê uma pregação organizada, dentro dos padrões da homilética, com unção, com graça? É difícil. Só Jesus tem misericórdia. Vamos adiante aqui. Pastor, a gente falou muito do dom da profecia, já estamos aqui 1 hora e 10 minutos, daqui a pouco o senhor vai ter que sair
porque tem aula hoje à noite, e o que é que a gente vai dizer aqui sobre o dom de variedade de línguas? Dom de variedade de línguas. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse dom? Né? É um outro dom que falta à igreja muitas vezes. O irmão falou ainda agora sobre alguém que é batizado e fala em línguas e continua falando naquela mesma língua. Né? O que é que está faltando nessa pessoa? O que é que o senhor tem a dizer aí no conjunto dessa abordagem sobre a variedade de línguas? Eu entendo que o dom de variedade de línguas, pelo que nós podemos inferir a partir do texto de Corinto, é exatamente a língua que deve ser utilizada no ambiente público e que será interpretada. E é lógico que ela é diversificada, porque, como eu já falei, Deus não vai ficar repetindo a mesma fala, a mesma coisa. Então, o que se vê, eu acredito, é muita língua que deveria ser utilizada no privado, sendo utilizada no ambiente público, e talvez a igreja não esteja buscando realmente essa fala pública da língua que será interpretada. Não sei se por ausência também dos intérpretes, mas nós nos acomodamos com isso, né? Paulo fala lá no texto também sobre a língua em cântico, né? Orar com o Espírito e cantar com o Espírito. É outra coisa que hoje nós vemos muito pouco na igreja, mas eu Muito também pouco. cresci no ciclo de oração e muitas vezes eu estudei, eu morei um tempo na cidade de Bahia, vizinha a João Pessoa, fiz o curso de música, regi coral um pouco de tempo lá, depois regi em outras igrejas, mas a professora, que era a irmã Carmelita, ela, às vezes, Bahia naquela época, não sei hoje, faz anos que eu não vou lá, tinha muitos corais, só na igreja sede tinha 5 corais, e às vezes ela colocava os corais, os 5, para cantar o mesmo hino, e só que enquanto ela estava regendo e os corais cantando o mesmo hino, ela estava cantando o hino em mistério, em línguas estranhas. E não precisa dizer que a igreja entrava num momento extraordinário, aquilo ali, mas hoje nós vemos muito raro isso, e eu creio que é uma expressão desse comodismo em que a igreja muitas vezes entrou, de achar que tá bom, e isso mesmo, e não buscar realmente como deveria uma diversidade dos dons na igreja. Entre eles, a variedade de línguas, tanto na variedade no sentido da expressão uma fala, um idioma diferente, como até mesmo na vocalização cantada em vez de falada, que também é uma diversidade que nós pouco vemos na igreja. Eu diria que nós estamos deixando a desejar na busca da língua que seria interpretada, por isso essa variedade de línguas tem sido muito raro na igreja hoje. Muito bem. Está aí a referência de Ezequiel 47, né? Um texto clássico, né? 47:3 assim, que é aquele rio, né? Nós ainda estamos, a maioria de nós está na margem, né? E tem aí um cabedal imenso para alcançarmos, mas quem se habilita? Quer ver uma coisa que acontece muito? Né? Não acontece hoje em dia, sempre aconteceu. Estamos falando no contexto, acontece muito, né? E por isso mesmo não há vamos dizer assim, esse derramar do Espírito Santo em tantas formas diferentes. É que a gente se condiciona, por exemplo, a que o culto seja animado a depender do pregador. Você vai para a igreja e diz, pronto, hoje o culto vai ser uma benção, porque quem está pregando é o pastor Kleber Maia. Hoje, olha, pode ter certeza que Deus vai operar. Aí, paciência, fica complicado, né? O adorador ele tinha que sair já adorando, buscando, e quando ele sentasse, estava adorando, estava recebendo. Um dia desses, eu estava comentando num determinado grupo que eu já falei em línguas na igreja e senti a presença de Deus e chorei como se eu estivesse ouvindo o maior pregador de todos os tempos. E não era pregador nenhum, não era mensagem, não era um hino, não era nada. Era simplesmente eu que estava ligado com Deus, ligado com o céu.
E Deus estava falando comigo, me revestindo, animando, me fortalecendo. Eu fui renovado naquela noite, falando em línguas, e Deus me revelando coisas maravilhosas, a minha mente transportada, e não tinha nada a ver com o culto, não tinha nada, absolutamente nada a ver com o culto, assim, do ponto de vista, tem ali um grande pregador, por isso que está acontecendo. Não, não tem nada a ver, Deus é o mesmo, ele opera de todas as formas. Agora, a gente que se condiciona me permita aqui a colocação até meio chula, né? Uma religiosidade medíocre. É aquela religiosidade que depende de A, de B, de C, de N condições, disso, daquilo. Não, Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Acabou, tá certo? O pastor Robson Aguiar fala aqui, os profetas, cujas falsas profecias causam prejuízos espirituais e materiais na vida dos irmãos, não deveriam ser responsabilizados de alguma forma, pastor Kleber? O que o senhor diz? Bom, com certeza Descasque esse eles abacaxi serão. aí. Com certeza eles serão. Eu não sei quem irá Eles não são, talvez, responsabilizá-los. pela liderança hoje, né? Mas um dia vão ser por Mas Deus, né? um dia vão ser. O que fica claro na palavra é que Deus não tolera que alguém fale em seu nome sem que seja de fato enviado por ele. Deus não tolera isso. Já falamos sobre o terceiro mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Isso não é simplesmente falar em Deus toda hora. O sangue de Jesus tem poder, está usando o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão é falar em nome dele quando não é ele que está falando. Isso é algo muito sério. Então, de fato, eu entendo que a igreja deveria responsabilizá-los. Mas, se não fizer, não se preocupe. Um dia eles serão responsabilizados por isso. Isso é certo, porque Deus deixa muito claro nas Escrituras que ele não tolera o falso profeta, e isso causa um prejuízo muito grande. Tem gente hoje que não quer mais ouvir nenhuma profecia, porque já está como a história do gato escaldado, né? Que já ouviu muita coisa que não se cumpriu e, portanto, desacreditou completamente na profecia. Não deveria fazer isso. Deveria era parar de ir atrás de falso profeta, porque também tem muita gente indo buscar os profetas em vez de buscar a Deus, e crer que Deus fala sim, mas os falsos profetas que causam esses prejuízos, certamente eles terão uma prestação de contas, porque é isso que nós encontramos na Bíblia. Deus dá, mas ele cobra. A graça, ela é de graça, né? O dom é uma expressão da graça, mas ela não é irresponsável. Todo dom tem uma responsabilidade dada e cobrada daquele que recebe. Tem muito isso de profecia, de profetada, né? Não é profecia, é profetada. Em tempos de eleição, né? O camarada se candidata, aí chega por ali, vai visitar a igreja, aí alguém é simpatizante dele, aí esse aí é o que eu vou escolher, né? Tal. É terrível, é terrível. Para o ano está chegando aí uma nova fase, né? É outra coisa, né? A igreja não aprende, gente, é impressionante, né? Isso acontece direto. Um prefeito, candidato aqui da nossa cidade, vem me procurar, diz, mas eu estou arrasado. O que aconteceu? Eu pensei que era até outra coisa, né? Não, porque eu fui em tantos lugares e tantos vasos profetizaram para mim e eu não me elegi. Mas, sou meu amigo, não eram vasos de Deus, isso aí era vasos da carne, ou do diabo, né? Ou do diabo ou da carne. Tem três fontes, né? A lição fala Ou do outro dessas partido, três fontes, né? ou a carne, ou Deus ou o diabo. Então, meu amigo, Ou não era era do de outro Deus, porque se partido, fosse né? de Deus, tinha se cumprido. É terrível. Pastor, o que é que a gente pode falar do dom de interpretação das línguas? Como se manifesta esses dons, esse dom de interpretação? É que a pessoa faz um curso de inglês e de repente entende que aquele outro está falando ali e let's talk to you, etc., e começa a traduzir. Como é que funciona isso aí? Nós precisamos entender que é uma manifestação do Espírito, em primeiro lugar, né? Fica claro que todos os dons ali são uma manifestação do Espírito. Portanto, é uma capacidade que o Espírito Santo dá. No caso da interpretação de línguas, é o Espírito Santo dando, naquele momento, a capacidade de traduzir uma mensagem que foi entregue em línguas para o vernáculo próprio, para a língua que as pessoas entendem.
Isso não é um dom para você viajar e interpretar qualquer falante de outro Ser guia de idioma. turismo, né? Se Inclusive tornar na um guia de igreja, turismo, né? não é para isso. Inclusive na história da igreja, até mesmo nos crentes oriundos do movimento da Rua Azusa, houveram alguns que entenderam equivocadamente que esse dom deveria ser usado para a pregação como missionário multicultural, né? E depois descobriram que, na verdade, a expressão do dom não é essa, ou seja, não há nenhuma evidência nas escrituras de alguém que foi usado para traduzir a mensagem do evangelho. Eu até já ouvi de relatos a um pastor Josué Medeiros, que partiu para o Senhor há um pouco de tempo, ele era cearense, e ele conta que uma vez foi pregar nos Estados Unidos e ele estava, o pentecostal, a 100 km por hora e o tradutor estava assim a uns 20 km por hora, e ele viu que a coisa não estava conectando. Ele dizia uma coisa naquela empolgação, o tradutor jogava um balde de água fria, e ele começou a orar, parou ali a mensagem, começou a orar, e Deus começou a usá-lo numa língua estranha, e um grupo lá começou a se animar, e depois mudou aquela língua, e outro grupo começou a se animar, e depois ele entendeu que eram imigrantes que tinham naquela comunidade, e ele foi usado na língua deles. Mas isso é um caso muito específico, não é esse. E veja que ele não interpretou, na realidade, ele falou em línguas e aquele povo entendeu, né? Então, a interpretação de línguas... Importante, é um detalhe fundamental para entender o assunto. Ele muito bom não interpretou, ele falou na língua daquele povo, capacitado pelo Espírito. Porém, isso foi um caso único e não é a forma como nós vemos a pregação do Evangelho acontecer. Então, o dom de interpretação de línguas é quando Deus usa alguém para, tendo uma mensagem em línguas, transformá-la, traduzi-la para a língua que o povo entenda, porque o que pode se dizer das línguas é que é um mistério que o povo não entende, ela é chamada de estranha exatamente porque é estranha ao conhecimento do que fala e até do que ouve, portanto, o intérprete ali é a ação do Espírito transformando uma mensagem numa linguagem inteligível para uma linguagem inteligível. Antes era ininteligível, agora é inteligível por causa do dom. Mas não é algo que a gente possa utilizar a hora que quiser, em primeiro lugar, né? A manifestação do Espírito é dada na hora que ele quer, e o propósito é o mesmo da profecia, é edificar, confortar, consolar, e não você ter uma nova profissão a partir desse dom, né? Kleber, se Deus, tá certo? Estamos caminhando para o fim, essa é talvez a última pergunta. Se Deus pode usar em profecia, por que é que ele vai usar alguém para falar em línguas e outro para interpretar? Como é que a gente entende isso aí? Ele não podia já usar o camarada e ele profetizar e acabou? De fato, a interpretação ela é feita, é uma mensagem entregue em dois atos, né? A fala e a interpretação, enquanto que a profecia é uma mensagem entregue em um único ato. Porém, o que Paulo mais está destacando ali no texto de Coríntios é exatamente a diversidade, porque os coríntios estavam supervalorizando um único dom, achando que aquilo era a grande expressão espiritual. E Paulo está destacando que o Espírito age como quer. Por que aqui o Espírito, em vez de dar uma mensagem clara, ele dá uma visão? Por que aqui ele, em vez de trazer uma mensagem onde ele use a própria boca do profeta, ele entrega a um profeta analfabeto que vai entregar atropelado? Ora, isso é a liberdade que o Espírito tem, e ele usa como quer, né? Então, a ênfase aí não é no que é melhor, no que é mais produtivo, mas sim na liberdade do Espírito
porém dentro de uma ordem para o culto, que é o que Paulo ressalta, o que é ideal para o momento privado, que é ideal para o momento público, e a liberdade que o Espírito tem de usar como ele quiser. Muito bem. Olha, nós temos muitos assuntos, nós teríamos, né, muitos assuntos. Tem várias perguntas aqui que nós pulamos. Eu mandei um script prévio para o pastor Kleber, para ele se ambientar, né? E é um assunto inesgotável. Não adianta a gente tentar esgotar esse assunto hoje, porque Não. não dá. Nós vamos falar aqui muita coisa no domingo, né? Muitos vão falar no domingo, vai ser no próximo domingo, outros vão falar no sábado, mas enfim, os professores ouviram um bocado de informações aqui, vão falar outra porção de coisas. Na lição tem um monte de argumentos e ainda não esgota o assunto. Tá certo? Essa é a realidade. Sim. Pastor Kleber, queremos agradecer a sua disponibilidade. Né? Vamos contar com o senhor aí em outras ocasiões. Queremos agradecer aqui já, antes da sua palavra final, palavra de agradecimento, se o senhor quiser, ore, fique à vontade. Nós queremos agradecer a CPAD pela disponibilidade, né, através do nosso irmão Jefferson, que sempre se coloca à disposição, tá certo? E queremos dizer um detalhe importante a respeito dos livros, é que eles serão entregues na residência das pessoas que forem sorteadas pela CPAD, tá certo? Não vai ficar pelo meio do caminho, vai ser entregue lá na tua casa, tá certo? E queremos agradecer a atenção de todos que estiveram aqui conosco. Nós vamos ter o cuidado de coletar os nomes de acordo com a participação de cada um, né? Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a nossa página, comentar, curtir, compartilhar, tá certo? E tudo isso vai ser analisado por nós, né? Devido ao tempo, nós não vamos fazer essa análise agora, né? Nós vamos acompanhar até amanhã, de meio-dia, os comentários que surgirão nas postagens e etc. As dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que nós vamos tentar responder, tá certo? Queremos agradecer aos demais administradores do grupo, né? O nosso Merinaldo, nosso Menomio, nosso Mondirley, né? Pastores e pessoas que estão aqui conosco nos ajudando, e a todos que já fazem parte desse grupo. São mais de 52 mil membros, né? Graças a Deus, e com uma boa atividade. Mais da metade é ativo semanalmente. Então, isso é muito bom. Então, pastor Kleber, Deus continue te abençoando. Fica aí à vontade para a sua palavra final, né? E aí fica a seu critério, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Deus continue te abençoando em tudo. Amém. Pastor Daladier, eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, abençoe o Senhor, esse ministério tão importante. Nós temos hoje aí um alcance muito grande através das redes sociais, devemos usar isso da melhor maneira, e essa é uma excelente maneira de nós utilizarmos as redes sociais, que deixo aqui como uma palavra final, que nós precisamos, cada dia mais, crescer no conhecimento e crescer na unção. Não podemos desassociar uma coisa da outra. O Pentecostes é algo que inflama o coração, mas isso não inibe a mente de pensar, de raciocinar e de aprender cada vez mais. Na realidade, quanto mais nós aprendemos, desde que aprendamos e continuemos como discípulos, como homens e mulheres de Deus, sabendo que o que aprendemos é para a glória de Deus e toda a capacidade vem dele, quanto mais nós aprendemos, melhores pentecostais nós podemos ser, porque iremos, a partir da palavra, seguir o que ela nos dirige para que o Espírito tenha liberdade em nós, sem os desvios que muitas vezes ocorrem por aí, e os historiadores, os pensadores do movimento pentecostal, dizem exatamente que a razão por que esse movimento pentecostal tem durado tanto tempo, ao contrário de outros, é quando a palavra ela está sendo evidenciada, quando o estudo bíblico e teológico está também junto com o mover do Espírito. Quando há uma desassociação, isso tende ao fanatismo, tende a uma distorção que é perigosa e trabalha contra o verdadeiro mover do Espírito Santo nos nossos dias. Então, a minha oração é que Deus abençoe a todos e que continuemos crescendo, aprendendo e
trocando as ideias uns com os outros. Há uma outra coisa importante que Paulo destaca, é que Deus não dá todos os dons a um só, então todos aprendemos nesse intercâmbio, nessa troca, e isso é maravilhoso, e que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos. Fica aqui o meu abraço e a paz do Senhor a todos. Amém. Muito obrigado.